Olá, querido viajante, graça e paz. Nós estamos em caminho de Emaús, uma longa jornada do ministério, em cuja viagem a gente aprende com Jesus. Já vimos nas semanas anteriores que Emaús não ficava tão distante de Jerusalém, mas a viagem ficou longa, demorada, mas prazerosa. Afinal de contas, eles estavam recebendo uma poderosa aula de Pentateuco, de profetas maiores e menores e dos salmos, com o mestre dos mestres, Jesus. Eu já disse, já compartilhei com você na nossa viagem, que aqueles que caminham a trilha de Emaús precisam ser guiados pelo Espírito Santo, mesmo quando de maneira estranha o Espírito Santo lhes leva para o deserto. É preciso entender que nem todo deserto é resultado de uma ação maligna, nem todo deserto é resultado de uma reação universal, nem todo deserto é causal. Alguns desertos da vida são o próprio Espírito Santo que nos leva para eles. Também falei com você nessa viagem nossa, que nós precisamos, em caminho de Emaús, aprender a enfrentar os desafios do deserto e também conviver com as feras. Já falei com você nesta viagem de Emaús que a gente precisa aprender a lidar com o silêncio de Deus, porque muitas vezes Deus simplesmente se cala. Você já parou para analisar que, primeiro, eu vou usar uma expressão até estranha quando se refere a Deus, mas Deus não é tagarela. Deus não fica falando toda hora. Eu acho até estranho e às vezes questiono até minha fé e minha espiritualidade, porque eu vejo pessoas falando de Deus falou de uma forma tão comum, corriqueira. E a caminho de Emaús você precisa aprender com o silêncio. Às vezes Deus simplesmente se cala para nos ensinar no silêncio. É interessante que você só vai ouvir Deus falando com Jesus, seu Filho unigênito, de maneira direta e audível, 2 vezes. Quando ele sai do batismo no Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele e a voz do Pai brada: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." E depois no Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João estão com Jesus, Moisés e Elias aparecem conversando com ele e uma voz brada do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado, a ele ouvi." Por que é que nós precisamos que Deus fale com a gente de maneira direta todo dia? Por que não ousamos simplesmente crer no que Ele nos disse uma vez? Porque Ele não muda, porque Ele é fiel. Em caminho de Emaús a gente aprende que silêncio não é abandono, silêncio não é indiferença. Nós aprendemos que quando o aluno está em sala de aula respondendo à prova, normalmente o professor está calado. Deus não fala com Jó. Deus não avisa a Jó que ele vai enfrentar uma abordagem maligna, violenta. Quando Deus vem falar com Jó, é depois do processo para lhe dar algumas lições e trazer a restauração da sua vida a um estado ainda mais elevado do que o anterior. E com Abraão, Deus fala com Abraão acerca do seu filho Isaque, e Deus não fica conversando com Abraão na viagem. Abraão conversa com Isaque, mas Deus está calado e só volta a bradar depois do sacrifício. É isso aí, na caminhada ministerial, na caminhada da liderança, na viagem de Emaús, lidar com o silêncio de Deus talvez seja tão ardoroso quanto conviver com as feras. Porque você ouve o rugido das feras, você ouve o barulho dos tambores, você ouve o explodir das bombas e dos rojões,
você ouve o riso dos inimigos e você consegue até ouvir o silêncio e o abandono dos amigos, e Deus continua calado. Mas é uma viagem, e nesta viagem Ele vai nos ensinar lições que o seminário não deu, a faculdade não deu, porque essas lições são adquiridas na escola de Jesus. Por isso Ele diz: aprendei de mim. Estamos aprendendo. Viaje comigo, vamos seguir. Emaús é logo ali. Deus te abençoe. Forte abraço.